Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo da tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução de tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tenha calma, a tua luta vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução de tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
Tudo vai passar, até a tua luta. O Senhor vai trazer a providência, vai te trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Creia em nome de Jesus. A paz do Senhor, eu sou o pastor Arthur, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E com certeza, Deus falará grandemente aos nossos corações esse final de tarde e início de noite. Que você fique atento à palavra e à mensagem a qual Deus quer nos trazer. Eu creio que você já deve ter ouvido histórias sobre reis, rainhas, monarcas que são coroados reis ou rainhas e que governam os seus povos, os seus países. Um dos países que ainda mantém essa tradição de reis e rainhas é a Inglaterra. Apesar do país ser governado pelo primeiro-ministro, a rainha, atualmente a Elizabeth II, ela tem um papel de grande influência e ela é muito respeitada pelos seus súditos, pelo povo inglês. Eu queria falar sobre o pai dela, que era o rei George VI, e o reinado dele virou até um filme chamado O Discurso do Rei. Jorge VI assumiu ao trono após a abdicação ao trono do seu irmão, né, o príncipe Eduardo. E Jorge VI possuía, até o dia da sua morte, né, um coração muito bom para o povo britânico. E ele marcou, na sua época, muito o seu reinado, por algumas características. A primeira dela, e a mais importante, é que ele restaurou a confiança na coroa britânica. Foi um monarca que atravessou uma grande crise de sua época, que foi a crise da Segunda Guerra Mundial. Jorge VI foi coroado em 1936 e até 1952 ele reinou, foi o ano da sua morte, e foi então quando a rainha Elizabeth assumiu ao trono da Inglaterra. Uma das coisas curiosas em relação ao rei Jorge VI é que o monarca não era o herdeiro imediato ao trono. Por ser o segundo filho do rei Jorge V, quem era o herdeiro era o primogênito, no caso, o príncipe Eduardo, que abdicou-se do trono e acabou assumindo Jorge VI. Então, a abdicação de Eduardo ao trono, nós vemos então a ascensão de Jorge VI. E ele assumiu o trono nesse momento de grande crise institucional, devido à abdicação do seu irmão e ainda por vir a Segunda Guerra Mundial. E Jorge VI possuía algumas características, e uma delas foi muito marcante durante toda a sua vida, e que foi um dos principais guias do filme, né, O Discurso do Rei. Ele era gago. Interessante, ele era gago e a gaguice dele perseguia ele desde os seus 4 anos de idade. E foi um motivo de muitas dificuldades para aquele rei. Quando, da abdicação do seu irmão, diante da decisão de assumir o trono, Jorge, então, teve que encarar essa gagueira e teve que lidar com esse aspecto da sua vida durante o seu reinado. E com muito treino, muita persistência e coragem, o monarca enfrentou essa dificuldade, trabalhou em seus discursos, manteve a moral da população em alta e se tornou símbolo da resiliência britânica. Em resumo, Jorge VI não escolheu ser rei. Ser rei também não estava em seus planos, mas os planos foram mudados e ele assumiu o reinado de uma grande nação. Era um homem que tinha sérios problemas a enfrentar, a sua gagueira, e ele enfrentou, assumiu o trono em meio de uma das maiores crises da Inglaterra, que foi a Segunda Guerra. O país, o seu povo, precisavam ser encorajados a enfrentar essa terrível ameaça, e esse homem foi quem levou o povo a enfrentar. Ele buscou ajuda, enfrentou seus problemas de gagueira e se tornou um dos grandes reis da Inglaterra. O Discurso do Rei foi filmado em 2009 e eu indico para que você assista. E você deve estar se perguntando o que tem a ver esse filme com relação à palavra. Tem muito a ver, por isso eu te chamo e te convido a abrir sua Bíblia. 1 Samuel 16, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Samuel 16, do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel:
Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Glória seja dada a Deus. Na época dos fatos, o rei era Saul, como foi citado no versículo 1. Também levantado por Deus, mas devido à sua desobediência, Saul, desobedeceu a Deus, Deus retirou dele o seu espírito. Então Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para que um de seus filhos fosse ungido de Israel e que assumiria o lugar de Saul. Está lá relatado no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé e escolhi um de seus filhos para ser rei. Então o Senhor já tinha designado quem seria rei. E ele foi então até a casa de Jessé. Mas havia uma grande ameaça na vida do profeta, que era o rei Saul. Se Saul soubesse que ele estava indo para ungir um escolhido de Deus a rei, com certeza ele mataria ao profeta. Saul não aceitaria perder o trono, abdicar-se do trono, sem lutar, sem brigar. Ele enfrentaria tudo e todos para manter o seu reinado. Não aceitaria a vontade de Deus e, se necessário, mataria, sim, o profeta que tentasse desafiá-lo. Então, no relato sobre a vida do rei Jorge, que nós lemos no início da pregação, o seu irmão Eduardo abdicou-se do trono voluntariamente, sem contenda ou sem luta. Então vemos Deus orientando ao profeta Samuel de como proceder para lidar com essa situação, como contornar essa situação de ameaça. Deus lhe dá estratégias, Deus sempre nos dará estratégia para conseguirmos alcançar a bênção do Senhor. Aí o versículo 2 diz que Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Então o Senhor diz para ele: Pega um novilho e diga que vai sacrificar. Deus sempre nos dará uma estratégia, irmão. Sempre nos dará um escape para podermos transpor os obstáculos. O obstáculo, o levante, a muralha vai surgir na nossa frente. Mas te convido a tranquilizar o teu coração, porque Deus está à frente de nossa peleja. E Ele estará nos orientando de como agirmos para superarmos e rompermos esses obstáculos. Como um homem que somos, e o profeta também, Samuel, ele acreditava que o escolhido seria o primogênito. Era comum o primogênito, ou o primeiro filho, ser o escolhido, ser o primeiro a ser abençoado. Mas Deus deixa claro
que ele indicaria o escolhido. Ele mostraria ao profeta o escolhido. Não faz nenhuma referência de quem seria o filho mais velho, ou seria o filho do meio. Deus não fez nenhuma referência, mas Deus indicaria o profeta. Temos que ter um coração aberto a aceitar a vontade de Deus, não a nossa, porque a vontade de Deus sempre prevalecerá. Então o versículo 3 diz lá, você irá ungir para mim aquele que eu indicar, a parte B. Deus falaria ao profeta qual seria o escolhido. Então vemos que o profeta Samuel começa a analisar os candidatos a rei, a vaga de rei, como um homem, como você, como eu. Nós analisamos segundo aquilo que nós imaginamos, só que os olhos humanos não conseguem entender a vontade de Deus. E Samuel estava olhando com olhos humanos e não com olhos espirituais, como nós fazemos. O mesmo acontece com qualquer um de nós. Nós mesmos faríamos isso, provavelmente. Não somos diferentes. O homem analisa, o homem avalia pela aparência, pelo porte físico, pela estatura e etc. Deus olha de forma diferente. Deus sonda o coração. É o que diz lá no versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse. É o que o Senhor escolheu para ungir. Provavelmente ele devia ter um porte físico muito bom, devia ter uma ótima aparência, devia ser o primeiro filho. E o Senhor, contudo, disse, Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura. Não considere o que você está olhando com olhos carnais. Eu rejeitei, não escolhi esse. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. É o teu coração que Deus sonda, não é a tua aparência, não é o físico, é o teu coração. Veja a singularidade em relação ao ocorrido com o rei Jorge VI. Pelos olhos dos homens, ele não seria um candidato provável à vaga, à coroa de rei. Afinal, um rei tem que ter uma boa dicção, uma capacidade de realizar grandes discursos, e ele era gago. E o mundo escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. O mundo escolhe o que a pessoa pode oferecer, o que ela pode representar, quais são os seus diferenciais. É totalmente da forma contrária do que Deus vê. As pessoas podem até te criticar, te chamar de limitado e de incapaz, mas quando Deus olha para você, nada disso importa. O que importa para o Altíssimo é o seu coração. Não a sua aparência e nem a sua limitação. É o seu coração que importa para Deus. Aí o versículo 8 da palavra do Senhor diz assim, então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel, e ele porém disse, o Senhor também não escolheu esse. Aí leva Jessé, Jessé leva Samuel também não é esse. Aí ele leva os 7 filhos que ele tinha lá na casa, e o Samuel diz para ele, nenhum desses é o escolhido. Do versículo 8 ao versículo 10. O outro detalhe importante, né, na forma de operar de Deus, enquanto o escolhido de Deus não chega, não estiver presente, ninguém senta à mesa, a festa não começa, o milagre não acontece, a bênção não chega. Não adianta o homem querer iniciar sem você, nada vai acontecer. A bênção de Deus tem nome, data e hora para acontecer, porque querem roubar seu lugar, porque pode até querer tomar a sua bênção, pode até querer tomar a sua coroa, vai ficar querendo, porque aquilo que é seu, nem homem, nem inferno vai impedir que você receba. Nada vai acontecer até que você receba o que lhe é de direito, aquilo que Deus tem para te entregar. Jessé tinha 8 filhos, levou à presença do profeta 7 deles, mas nenhum desses 7 era o escolhido. A luta começa dentro de casa, irmão, com seu próprio sangue. A própria família nos rejeita, nos esconde, não nos dá valor e acham que podem nos esconder de Deus. Mas nada pode nos esconder de Deus, nada fica oculto a Deus, nada vai acontecer até que o escolhido seja apresentado à presença de Deus. Porque a palavra que diz, foi necessário o profeta indagar a Jessé, questionar ao pai se havia outro filho, porque se ele não fizesse isso, o pai não falaria. Caso contrário, Jessé ficaria calado, ficaria em silêncio, não se manifestaria. Então o profeta indaga ele, e ele responde que havia sim o 8º filho, o caçula. Como foi que o profeta questionou? Se ele não questionasse, ele não responderia. Mas Jessé não mentiria ao profeta de Deus. Aí no versículo 11, diz que ele fala que ele tinha um caçula.
que ele estava então cuidando das ovelhas. Era o mais simples da casa. O que o profeta diz? Traga-o à minha presença. Enquanto ele não chegar, enquanto ele não estiver aqui conosco, ninguém senta à mesa, ninguém come, ninguém bebe. Ninguém faz nada. Veja como Deus trabalha. Nada acontece até que o escolhido chegue e esteja presente. Ninguém tocaria na mesa, ninguém tocaria no alimento, ninguém tocaria na bebida até que o escolhido estivesse presente. Primeiro vem a vontade de Deus, a bênção e a unção. Depois nós sentamos à mesa, oramos e alimentamos. Lembre da palavra de Mefibosete, lá em 2 Samuel 9. Diz lá que Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, aleijado, mendigo, morava na casa de um mendigo. Isso aí, ele era mendigo 2 vezes, porque ele morava de favor de outro mendigo. Morava em Lodebar, uma terra de esquecido, uma terra de renegados, uma terra de ninguém, uma terra que ninguém queria nada com nada. Ninguém aceitava aquele povo nessa terra. Eles eram a terra dos rejeitados daquela época. Mas assim como Deus escolheu Davi para ser rei e fez lembrar da sua aliança com o filho de Jonatas, e mandou então o seu servo Ziba a trazer a Mefibosete à sua presença. E quando ele trouxe Mefibosete à sua presença, ele diz a Mefibosete que estaria restituindo a ele tudo que era do seu avô, do rei Saul. Ele honrou a sua palavra segundo a vontade de Deus e lhe entregou ainda Ziba para servi-lo. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Esses 35 homens e mulheres estariam servindo a Mefibosete. E você acha que ele parou por aí? Não. O rei Davi ainda diz para Mefibosete, a partir de hoje, disse o rei para ele, você comerá na minha mesa, como um dos meus filhos. Olha o que Deus faz, irmão, quando Deus escolhe alguém. Deus traz a sua presença, participar da mesa do rei, da mesa do Senhor. Deus confunde as coisas, Deus confunde o homem. Quer te excluir, quer te rotular como um menor, quer te afastar do convívio familiar, quer tomar a sua bênção, quer tomar a sua coroa, mas quem dá a última palavra é Deus, não é o homem. A última palavra sempre será de Deus. Vem e senta à mesa com o Pai. Aí o versículo 12 diz que então que Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta e unja. É este, levanta e unja. É esse que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. É você que Deus vai ungir. É você que Deus vai consagrar. É você que Deus vai te abençoar. Quem unge, quem consagra, quem abençoa é Deus. É o Senhor dos exércitos. O homem é apenas um instrumento na mão do Senhor. É Deus que te escolheu, é Deus que te unge. Aí ele diz lá que Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença do seu irmão. Ele honrou o menor da casa, ele honrou aquele que era o menor entre os irmãos, o mais simples, o mais fraco, e ele unge na presença deles para mostrar ao homem que quem determina todas as coisas é Deus. É Deus. E Davi se encheu do Espírito Santo. Diz a palavra que o Espírito do Senhor se apoderou tremendamente de Davi. A ordem, a palavra vem do Senhor que criou todas as coisas, irmão. O homem é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A vontade que prevalece sempre será do Senhor. Quem nos escolhe é Deus. A mesa só vai ser servida quando você estiver presente. Quando o Senhor assim determinar, o óleo só vai descer quando você estiver presente. A bênção só chegará quando você estiver presente, porque essa promessa é com você e Deus. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus determinou para a sua vida é com você. É com você que Deus quer tratar. O mundo olha a aparência, o mundo olha a capacidade da pessoa, olha as condições, principalmente financeiras, né? Muitos são levantados não porque é um escolhido, mas porque é uma pessoa que tem muita influência financeira. Mas Deus olha é o coração. Para Deus isso nada importa. Condições financeiras,
aparência física, é atlético, sobe montanha, desce montanha em 5 minutos. Isso para Deus não importa. Deus conhece e reconhece o nosso coração. Deus escolhe para sermos reis e rainha quando Ele olha o nosso coração. Então Deus está olhando para o teu coração, porque através do teu coração, da sua simplicidade e humildade, Deus vai te consagrar rei e rainha. Então se prepara, porque o azeite vai descer sobre a sua cabeça. Nós somos rainhas e somos reis do Senhor. Você pode até não ter pretensão de ser rei, mas Deus te escolheu, sim, para ser ungido. Você pode até achar que não deve ser um profeta ou nem servo, você não serve nem para ser pastor, você se sente pequeno, mas o que está no plano de Deus, Deus vai fazer na tua vida, você querendo ou você não querendo. Você pode achar que não fala bem ou tem certa dificuldade no falar. Jeremias falava a mesma coisa e Deus falou para ele, eu colocarei na tua boca, fala para ti, eu colocarei na tua boca as minhas palavras e não se preocupe com os problemas, enfrente-os. Deus vai te capacitar e ajudar a vencê-los, assim como fez com Jeremias, assim como fez com Davi, assim como fez com tantos outros homens de Deus. Então toma posse da tua coroa em nome de Jesus. Toma posse da coroa, porque ela é tua. É para ti que Deus preparou. Não é para o vizinho, nem para o lado, nem para a esquerda. Deus tem uma coroa preparada para cada um dos seus escolhidos. E você, meu irmão, minha irmã, é o escolhido do Senhor. Então tome posse da sua coroa em nome de Jesus. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça, se assim for possível. Vamos orar a Deus agradecendo por essa rica e maravilhosa palavra em nome de Jesus. Pai Santíssimo, querido Senhor, quero te agradecer por essa palavra abençoada, Pai querido, a qual tu nos trouxeste esse final de tarde, início de noite, Senhor, nos mostrando, Pai, que somos levantados e escolhidos por ti, para sermos reis e rainhas, Pai, para servirmos ao Senhor Altíssimo, Pai, para podermos, Pai, ser abençoadores segundo a sua vontade, Pai. Pai, nos prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Nos ajuda a vencer os obstáculos, Senhor, as lutas. Muitas vezes acontecem e começam dentro dos nossos lares, Pai. Que não desanimemos, que não olhemos para trás, mas olhemos para a cruz do Calvário, olhemos para o Senhor Jesus, aquele que se sacrificou, aquele que se entregou para perdão dos nossos pecados, Senhor. Que não desistamos nunca, Pai, de praticar a Tua obra, que não enterremos, Pai, os nossos talentos, o nosso chamado, mas segundo a Sua vontade, usemos, Pai amado, para praticar a Sua obra, para levar a palavra que cura, que transforma e que liberta a toda criatura, Pai, que está desejosa de ouvir, vem pedindo socorro ao Senhor Deus, Pai. Obrigado por cada um que está assistindo, ouvindo essa transmissão, Pai. Que seja abençoado agora, que seus problemas sejam apresentados no teu altar. Recebe o clamor e a oração do teu povo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer.